E aí, conseguiram chegar a alguma. Descobriram, acharam? Não pode pesquisar, né? Tem que tentar achar sozinhos, pensar, né? Por quê? Porque quando você está para longe do ímã, as agulhas estão numa região onde o campo magnético é menor. Campo magnético mais baixo, menor. Vocês estão vendo essa tabela? Eu já vou mostrar para vocês, aliás. Mas o campo magnético é menor. Se você vai para longe do ímã, se você está longe do ímã, as agulhas ficam mais longe umas das outras, porque o campo magnético longe do ímã é menor do que perto do ímã. Por que que é menor o campo magnético longe do ímã? Porque a intensidade, o alcance das linhas de campo diminui, né? Quando aumenta a distância do ímã, o alcance das linhas de campo se torna mais fraco, se torna menor. Por isso diminui a intensidade do campo magnético, né? Para pontos mais longe, porque o alcance das linhas ela começa a diminuir. É, a intensidade do campo é a medida da grandeza de quanto que ele é, né? Assim como a corrente elétrica, a tensão, a tensão é a voltagem, né? A potência, né? A resistência. Então, o campo magnético ele vai diminuir se você vai para longe do ímã. Se você vai para longe do ímã, ele se torna menos concentrado. Ele é representado por quantas linhas de campo estão no ponto, passando pelo ponto. Se tem mais linhas de campo, o campo magnético é mais forte. Se tem menos linhas de campo, o campo magnético é mais fraco, né? Então, o campo magnético é menor quando você vai para longe do ímã e isso torna o alcance das linhas de campo menor, porque fica menos linhas de campo, né? Nesse lugar, por exemplo, e menos linhas de campo é menos intensidade, né? Menos campo magnético. O campo magnético é medido pela quantidade de linhas de campo que você vê ali naquele ponto. Aí fica mais difícil com o ímã atrair um objeto que está mais longe do ímã, né? E você pode ver isso, né? Então, quando a gente está longe do ímã, tem menos linhas de campo magnético passando e a gente mede menos campo magnético ali, né? Com menos linhas e menor o alcance das linhas de campo naquele ponto, fica menor o campo magnético. Essa tabela, olha que ela mostra pra gente, muito legal, gente. Ela mostra o campo magnético sendo variado se você altera a posição. Então, se a gente alterar um pouco a posição da agulha do ímã, indo um pouco mais para longe do ímã, a gente vai ver que o campo magnético, que é a primeira barrinha aqui em cima, tá vendo o valor dele 1,26 agora aqui, né? A gente vai levar o medidor um pouco mais para longe, ó, 101, 0,95, tá vendo ele diminuir? 0,89, mais um pouco, 0,75. Por que isso está ocorrendo 0,67? Porque a gente está indo para longe e ali tem menos dessas linhas de campo magnético e se torna menor o campo magnético, né? Torna menor. Ó. Agora o que a gente vê quando está perto do ímã, ali embaixo dele, o campo magnético subindo para 3,21 de repente, subiu bastante, né? Aí vamos levar o medidor de campo para o polo norte do ímã, 160. Olha quando subiu, 0,55 o campo magnético, né? Isso é uma intensidade proporcional do campo magnético que a gente está tendo ali, né? Agora entrando dentro do ímã. Pessoal, vocês sabem qual é o lugar onde é o maior campo magnético? Onde ele tem maior intensidade? O menor é indefinido, né? Mas e o lugar onde a gente tem a maior intensidade? Chegaram? É no centro, no meio do ímã, bem exatamente ali no meio do ímã a gente está vendo o indicador, né? 220,62 de intensidade. Esse é na verdade dá para subir um pouquinho, um pouco mais, ou não, é 220, vamos ver.
200 e... tá subindo. Estão podendo ver? Procurando ver, achar onde é o máximo, já passou. 220,60. Bem no meio do ímã. Tudo bem? 220,60, né? Aí no meio do ímã. Tudo bem? Então ali é o ponto onde tem o maior campo magnético do ímã. No meio dele. Não é no Polo Norte, ó. Caso vocês não tenham um simulador, tá? Precisa ter o Java, tá, gente? Instalado nele para usar. 200 e... ó, no Polo Norte. Aqui no Polo Norte, 195,60. Já é menor, né? 184,17. 157,43. 125,69. Aí saímos do ímã 98,23. 62,03. Mesmo ainda perto dele, ó, olha como diminuía a quantidade de campo magnético, né? Representado pelas linhas, né, gente, de campo. 35,71, 24,87, 15, 13, 11, 9, 8. A gente ainda está bem perto do Polo Norte do ímã. E olha como está o campo, o valor que ele foi, 7,39. Olha como reduziu o campo. Reduz muito, né? De uma forma muito grande, né? E nas próximas aulas a gente vai estudar, né, pessoal, como é a variação do campo com a distância. Mas uma pequena distância que você vai, aqui está em 3,23. É proporcional, né? É uma intensidade proporcional, mas ela representa o valor real do campo. Como ele ficou menor em 3,23 e você está do lado, né? Muito perto do Polo Norte. E olha como já caiu o campo magnético do ímã, 3,23. Está muito pequeno já. Ó, 2,87, parece que é exponencial, né? Parece que é exponencial, gente, ao redor de um ímã, o campo magnético ao redor do ímã. Tudo bem? Por que é exponencial? Parece que é exponencial. Isso é um ímã em forma de barra, né? Um ímã em forma de barra. Então vocês veem que a redução de campo magnético, mesmo ainda estando perto do ímã, está sendo exponencial. Está indo bem para baixo mesmo, está diminuindo. Porque depende com a distância, né? É o inverso do quadrado da distância, né? Mas então está diminuindo exponencial. O campo magnético, como ele cai a uma pequena distância que você vai para longe do polo norte do ímã, como ele já caiu. O campo magnético, ó. 1,93, daqui a pouco ele fica negativo. 1,50, 0,96. Estão vendo? 0,59, 0,48. Então, assim, negativo ele não vai ficar, né? Porque é um campo sempre positivo, tá? E em volta do ímã ele vai ser positivo. Mas ele ia chegando próximo a zero, né? Zero é o lugar onde deixou de ter atração de ferros, né? De substâncias ferromagnéticas, né? Que se atraem com o ímã, tá? Com o campo magnético do ímã. E foi deixando de ter, né? Então o ímã você vai para longe, você leva a bússola para longe, vai diminuindo. Vocês estão vendo que a gente está variando a bússola, mexendo nela, e o sentido do polo norte da agulha vermelha está variando junto. O sentido a gente estudou, né, pessoal? O sentido de sair do polo norte e ir para o polo sul. Estamos vendo como a agulha varia o sentido da parte vermelha da agulha, do polo norte da bússola, né? A agulha da bússola, o vermelho dela indo para o polo sul, né? Sempre em sentido ao polo sul.
Então, o sentido da agulha da bússola vai ser o sentido da linha de campo magnético mesmo, né? Que ela só tá seguindo, né? Só tá indo atrás dela, saindo do Polo Norte. A bússola, se a gente colocar perto do Polo Norte, a parte vermelha da agulha da bússola vai seguir, né? Vai ter o mesmo sentido da linha de campo magnético, que tá saindo do Polo Norte, tudo bem? A agulha da bússola tá saindo do Polo Norte e conforme a gente vai trazendo ela mais para cima do ímã, a agulha da bússola vai indicando o sentido da linha do campo magnético ali. E esse sentido é o de ir pro Polo Sul, né? Então, conforme a gente vai mexendo na agulha da bússola, ela vai indicando o sentido do Polo Sul do ímã. Ó, a agulha da bússola vai indicando o sentido do Polo Sul, aonde está indo o Polo Sul, né? E ela vai indicar o Polo Sul mesmo, vai indicar o sentido da linha de campo magnético. Se a gente põe a agulha da bússola para baixo do ímã, ela vai seguir, ela vai estar indicando o sentido do campo magnético ali, né? As linhas de campo magnético aqui embaixo do ímã estão mostrando, as linhas estão saindo do Polo Norte e aqui embaixo elas estão pegando essa posição mesmo, né? Esse ponto mesmo que elas estão fazendo de ir pro Polo Sul, de ir pro Polo Sul, né? Então a linha do campo magnético embaixo do ímã, ela está indo pro Polo Sul também, ela está indicando o Polo Sul do ímã, né? Aonde está ele. Então vê que ela está indo pela linha do campo magnético do ímã que a gente tem em volta do ímã, né? Está indicando a orientação da linha do campo magnético em volta do ímã mesmo. Né? Se você variar a agulha da bússola, você vai ver que a parte vermelha da agulha da bússola está igual à linha do campo magnético, que é a vermelha da agulha dessas bússolas aqui do desenho, tá? A parte vermelha delas é a linha do campo naquele ponto, né? Aonde está indo a linha do campo magnético, que ela está saindo do Polo Norte e entrando no Polo Sul, indo para o Polo Sul. A linha do campo magnético, saindo do norte e entrando no sul. Então a linha do campo magnético ela tem essa orientação e a agulha da bússola está indo com ela. Ela está indo junto com a indicação da linha do campo magnético em volta do ímã, né? E a intensidade, a gente viu que a intensidade, esse quadro, se a gente colocar aonde está a agulha da bússola, aí a gente tem que marcar o visor bem na agulha, né, pessoal, para deixar bem exato, centralizado, né, colocar o visor aqui. Aí dá para ver o campo magnético na posição onde está a agulha da bússola, né, bem perto do Polo Norte, tá vendo? Embaixo dele, está indicando o campo de 1,94, né? 1,94 é uma intensidade pequena, né, proporcional, é uma intensidade pequena perto da quantidade total de campo magnético que tem esse ímã, que como a gente viu agora há pouco, é de 220 mais ou menos, né? 220 e aqui, tão perto do Polo Norte, a agulha da bússola está medindo 1,94, né? Ela está recebendo um campo magnético de 1,94 só para 220. Então veja como desce, como cai o campo magnético de um ímã, como ele diminui rápido, tá, gente? É uma diminuição muito rápida, né? Vamos colocar ele aqui mais embaixo, a agulha da bússola mais embaixo do ímã agora, né? Levar ela um pouco mais para baixo. O sentido da parte vermelha da agulha é o sentido do campo magnético. Daí ela está apontando para onde está indo um campo magnético, aonde ela está mesmo. E a gente vê aonde está indo o campo pelo desenho das mini bússolas, né? Dessas pequenas bússolas que estão no desenho também. A gente vê pela parte vermelha delas para onde está indo o campo magnético naquele ponto.
também, né? E se nós colocarmos o medidor de campo aqui centralizado onde a bússola está, aí não, vocês não vão dar para ver, né? Mas ele vai estar, 0,45. Ele está medindo aqui 0,45 ali embaixo, né? Ele está com 0,45, dá para ver, pessoal? 0,45 para 220 aqui em cima, perto, né? Mais ou menos perto de onde está a agulha da bússola. Aonde ela está na posição dela, aqui embaixo, o campo está 0,45. 0,45 aqui embaixo. Tão perto da agulha e tão quase nulo, né? O campo já ali. Como ele diminui, tá? Para pouca distância, ele cai exponencialmente, o campo magnético. Ele diminui bastante, como a gente está vendo, né? Tudo bem? E esse medidor, vocês podem usar para qualitativamente, né? Para através de proporcionalmente, né? Uma proporção, saber o quanto está diminuindo o campo magnético em volta do ímã nessas experiências. O campo magnético ele diminuiu bastante, né? Para uma pouca distância que você foi para longe do ímã, você viu que o campo magnético já abaixou bastante, né? Caiu assim bem. E ele cai, e ele indica ao redor do ímã a linha do campo magnético que está passando ali naquele ponto, né? E essa linha ela vai ficando mais longe umas das outras quando você vai indo para mais longe do ímã, porque vai diminuindo a quantidade dessas linhas, né? Porque o alcance do campo se torna menor, né? Com o aumento da distância e o campo magnético diminui. E a orientação é seguindo a linha do campo magnético, que ela está saindo do polo norte e entrando no polo sul, né? Ela está saindo do norte e fazendo esse percurso, né? E se você pegasse uma folha de papel e fizesse essa experiência com uma bússola, né, que você colocasse um ímã igual esse aqui em forma de barra embaixo da folha de papel, vamos supor, colocou o ímã embaixo dessa folha de papel, o ímã com o polo norte e polo sul definidos, e em cima da folha você pegasse a sua bússola, igual essa da figura, e visse, porque ela iria se orientar pela linha do campo magnético que estivesse passando ali naquele ponto, né, em volta do ímã. E ela iria apontar a, a parte vermelha da agulha, ela iria apontar para onde estava indo a linha do campo magnético nesse ponto, né? E, e ela ia apontar para onde estava indo o campo magnético nesse ponto. E se você tivesse por cima da folha, né, com a bússola em cima da sua folha, você poderia marcar com um lápis, tá? O sentido que a parte vermelha da agulha estava indicando para você, que é o mesmo sentido da linha do campo magnético, né? É o mesmo sentido. E você veria o sentido que a agulha estava indicando para você. E você marcaria com um lápis, né? Você viria Você viria e marcaria com um lápis o sentido do campo magnético que a agulha estaria te mostrando, né? Marcaria assim com um lápis. Vamos fazer uma representação, né? Um desenho? Então a bússola está aqui no meio, embaixo da folha, né? Você com a bússola, você com a bússola perto do polo norte, a parte vermelha da agulha está apontando o sentido do campo magnético, que é de sair do Polo Norte, né? Então ela estaria apontando para cá. Então se a gente desenhasse uma bússola aqui, com o norte e o sul, igual está no desenho, né? Tudo bem? Norte e sul. Aqui teria o campo ou a agulha da bússola apontando assim. Tudo bem? Ó, saindo do Polo Norte, né?
E se você pegasse a bússola e colocasse em outras posições em volta do ímã, vamos variar, né, como a gente fez, para baixo, né? Ou para cima, né? Na última a gente foi para baixo já. E colocasse ela um pouco mais para cima. O sentido, a parte vermelha da agulha agora, ela está apontando para cima, né? Aproximadamente para cima, né? Tá? Então é o sentido do campo magnético ali, que é de estar saindo do Polo Norte e indo pro Polo Sul, né? E é nessa parte aqui em cima do Polo Norte subindo. Então você vê? Então a agulha da parte vermelha dela tá assim. E você, na sua folha de papel, você poderia fazer um desenho, né? Um traço, um risco, um ponto. Ou seria melhor um traço, né? Ou uma linha com uma seta, porque a seta indica o sentido, né? Para representar que aqui o campo magnético está assim também, ele está subindo, né? No mesmo sentido da agulha da bússola, no mesmo sentido que ela, e ele está subindo. E você faria o desenho de uma seta, né? Então tá apontando para cima, igual a agulha da bússola tá. Depois, se a gente trouxer a agulha um pouco mais para cima do ímã, né? Mais para o meio dele, sabe? Vê que a parte vermelha da agulha ela está indo pelo campo magnético, ela está indicando o sentido da linha de campo magnético naquele ponto, que é de estar indo pro Polo Sul, tudo bem? Tomando caminho pro Polo Sul, né? Então a parte vermelha está apontando o sentido do campo magnético nesse ponto, que é de estar indo pro Polo Sul, tudo bem? Agora nós pegamos e trazemos a agulha da bússola um pouco mais para perto do Polo Sul. E a gente vê que ela está apontando o sentido do Polo Sul mesmo, né? Ela está indo para baixo agora, né? O sentido do Polo Sul, para onde está indo o Polo Sul do ímã. E pegando a agulha da bússola e colocando ela mais de frente para o Polo Sul, ela está apontando exatamente o Polo Sul. Olha para onde está apontando a agulha, para o Polo Sul. Porque o sentido da linha de campo magnético aqui é de entrar no Polo Sul. Tudo bem? Ela está entrando no Polo Sul. Nesse lugar aqui. Agulha da bússola entrando no Polo Sul, né? Tudo bem? Então, fazendo essa experiência, que você tiver uma bússola em casa e um ímã, você já consegue, porque é uma folha de papel e você pode desenhar as setas que indicam o mesmo sentido aonde a agulha da bússola está apontando. Naquele lugar que ela está. Então você veria o desenho do sentido do campo magnético em volta do ímã. Eu vou fazer um questionário, tá, pessoal, para vocês fazerem com base nesse simulador, que eu vou passar o link para vocês usarem ele também, tá? E, e assim, quem tiver um ímã em forma de barra em casa e tiver esponja de aço, pode fazer também, porque dá, porque a esponja de aço ela seria o ímã. Ela ficaria alinhada com o campo magnético, ela ficaria no mesmo sentido que o campo magnético está sendo, que é sair do polo norte do ímã e entrar no polo sul do ímã. Tudo bem? É o mesmo. E vocês vão responder alguns questionários, tá? E qual relação existe entre as direções que foram traçadas com a bússola e as figuras representadas na última parte, que você usou limalha de ferro, né? Ou prego também pode ser, né? Qual a relação? Conhecidas as linhas de campo com a utilização da limalha, é possível determinar a direção que assumiria a agulha da bússola? Então, se você vê que a limalha ou a esponja de aço bombril, né, os fios dele estão ficando
iguais à linha do campo magnético no ponto que você colocou elas, e a agulha da bússola, elas ficariam na mesma orientação, no mesmo sentido que o fio de aço ficou, do bombril ficou, é o sentido de ir com o campo magnético, com a linha do campo magnético no ponto. Tudo bem? É possível três, né? É possível determinar o polo norte e o polo sul do ímã? Pelo sentido que no Polo Norte é onde as linhas de campo magnético estão saindo. Então, a agulha da bússola, a parte vermelha dela, indica o sentido onde o campo magnético está saindo no polo norte. É o sentido onde o campo magnético está saindo, né? No Polo Norte. Vamos trazer a bússola aqui para o Polo Norte. É o sentido, a agulha, a parte vermelha, é onde o campo magnético está saindo, né? Ele está saindo, né? Ó, ele está saindo do Polo Norte e está indo pro Polo Sul. Então, no Polo Norte, a agulha da bússola vai indicar o sentido de sair, né? Que o campo magnético está tendo no Polo Norte. E depois ele vai pro Polo Sul, né? Depois ele vai pro Polo Sul, tá? A agulha, a parte vermelha dela apontando o sentido do campo magnético que ele está tendo, né? Mesmo. Então, dá para a gente identificar qual é o polo norte do ímã e qual é o polo sul, de olhar o desenho do simulador e ver aonde está apontando a agulha da bússola? 4. Marque na figura a direção da agulha da bússola em cada ponto. Então, esse exercício é esse de você variar a bússola de posição, de lugar, e ver a parte vermelha dela está apontando em qual. Está apontando em qual sentido. A parte vermelha da agulha da bússola está em qual sentido. Quando a gente está perto do polo norte do ímã, vemos que a agulha da bússola está saindo do polo norte, né? Então é porque a linha do campo magnético está tendo esse sentido mesmo, né? No polo norte, de sair do polo norte. E quando você varia a bússola de lugar, a agulha começa a apontar o sentido que o campo magnético vai tendo. Ele está começando a assumir ali, né, no ponto, e variando a agulha da bússola, o campo magnético vai assumindo outro sentido, né, vai variando o sentido dele e vai variando o sentido da agulha da bússola, que indica o campo magnético do ponto, né, no ponto onde ele está indo. A agulha vermelha, a parte vermelha indica o campo magnético, né? Você pode fazer isso? Pega a folha de papel e marca aonde a agulha está apontando, quando você varia a posição dela. Ela tem o mesmo sentido dessas agulhas, dessas bússolas pequenas aqui, né? Tudo bem? 5. No final, faça uma síntese das suas observações, procurando destacar suas conclusões sobre o que foi observado. Tudo bem? A Terra, pessoal, ela é um ímã também? A Terra? Ela é, né? Ela é um grande ímã. Vocês podem ver na figura que a Terra é um grande ímã, né? Ela tem é como um ímã gigante mesmo, que as linhas do campo magnético dela saem do polo norte do ímã, né, terrestre, que fica no polo sul o polo que a Terra é ao contrário, o polo norte da Terra é o polo sul do ímã terrestre, tá? E o polo sul é o norte magnético, né? Nós falamos magnético da Terra, né? O norte magnético, então as linhas do campo magnético, como a gente estudou no ímã, elas começam no polo norte
e elas vão em sentido ao Polo Sul no ímã, né? Elas saem do Polo Norte para ir pro Polo Sul, tudo bem? Dá para ver na imagem? Elas saem do Polo Norte e vão pro Polo Sul do ímã. Mas na Terra é invertido. O Polo Norte do ímã está no Polo Sul da Terra e o Polo Sul do ímã está no norte da Terra. Tudo bem? Mas essas são as linhas de campo magnético do ímã da Terra, né? Por que, que a Terra ela gera linhas de campo magnético em volta dela? Porque o núcleo de ferro e níquel, né? Estudaram níquel e ferro, né? É, a Terra tem núcleo, manto e crosta, né? No núcleo tem uma quantidade de níquel e de ferro, de metais fundidos ali, que geram esses campos magnéticos, né? E ao discutir o campo magnético da Terra, é interessante salientar a sua intensidade. Então, quanto mais longe, se você vai um pouco para mais longe da Terra, né, se você estivesse dentro de um satélite em órbita, de uma nave espacial em órbita, você sentiria menos o campo magnético da Terra, porque se você vai para mais longe da Terra, você você diminui o campo magnético que está recebendo, que está chegando nesse ponto, né? Ele vai diminuindo. Então o campo magnético vai se perdendo, vai diminuindo se você começa a ir para longe da Terra, porque o alcance das linhas de campo começa a ser menor, né? E você percebe menos, começa a sentir menos o campo magnético da Terra se vai para pontos mais longe da Terra, né? Como mostra a figura. Vocês estudaram que tem tecnologias, equipamentos, por exemplo, cartões de banco, disquetes, pendrives, fitas cassetes. São aparelhos que armazenam informações em um ímã, né? Em um filme, em um filme que é feito com ímã, né? E esses ímãs, eles recebem o campo elétrico, né, gerado, porque essas informações elas estão em ondas eletromagnéticas, né, ondas de rádio. E o ímã recebe essas informações e ele repassa elas para uma bobina, para um gravador, no caso gravador de disco, né, para para um programa, né, para um software, para um programa, em caso do caixa eletrônico, do o detector de metais pro alarme, né, que é uma parte de metal que tem uma espira dentro também, né, uma bobina que recebe a variação do campo elétrico através dos campos eletromagnéticos, né, emitidos pelo ímã, e são dessas informações que ficam no ímã, né, que geram campos eletromagnéticos que eles encostam, eles chegam nas bobinas pequenas dos alarmes, né? E fazem o alarme soar, porque varia o campo magnético e o campo magnético ele atrai o metal, né? E ele é, faz o alarme balançar, vibrar a parte metálica do alarme. E alarme sonoro também é pelo o som é emitido por um campo elétrico, né? Porque as informações gravadas num ímã são enviadas até uma bobina, né, num alarme sonoro, e ela gera um campo elétrico, né, gera uma pequena corrente elétrica que liga um motor elétrico, né, que faz duas lâminas de metal baterem, né? Isso é o alarme sonoro, né? O alarme manual, né? Mecânico, e o alarme sonoro é com
ondas, né? Essas ondas elas começam a ser emitidas ali e gera sons, né? É um programa, na verdade, né? Na verdade, um alarme sonoro é um equipamento que gera esses sons e eles são emitidos eletronicamente, né? São amplificados e dentro do alarme sonoro, essas ondas eletromagnéticas são amplificadas, bem pequenas, são amplificadas, passam por um motor elétrico, né? Depois elas são reemitidas, elas são amplificadas e são emitidas assim pelo entre a gente, né? Pelo ar e essas ondas são reemitidas, né? Passam por um motor elétrico e são reemitidas para o ar, né? A gente escuta e depois e tem alarmes assim digitais, né? Que são programas, né? Assim como, por exemplo, um programa ele recebe ondas eletromagnéticas e ele liga ondas sonoras depois, né? Um emissor de ondas sonoras, sinais sonoros, né? Que é um alarme digital, né? O alarme que já está sendo usado hoje, né? Hoje em dia. Então, alarme digital, alarme mecânico mesmo, ou cartões de banco, né, que as ondas eletromagnéticas são recebidas por um programa, né, e decodificadas, né, por um programa instalado. O programa depende da internet, precisa ter Wi-Fi, precisa ter sinal de internet também no lugar, né? E as ondas da internet são ondas de rádio, né? São transmitidas por ondas eletromagnéticas também. Disquetes, no computador, né? Temos o leitor, as ondas eletromagnéticas sendo enviadas para uma outra bobina e sendo emitidas para os circuitos, né? De dentro do computador, né? Depois que elas ficam armazenadas no disquete. É como um pendrive também, né? Colocamos o pendrive, o campo magnético gera ondas eletromagnéticas, né? Levam essas informações e elas são para dentro do programa do computador, né? Ou da CPU, né? Que se for mais anterior, ou do programa do computador que é, é, fornece internet para ele, né? O programa que fornece dados, recebe dados de programas assim, de softwares, né? Que a gente usa, recebe dados é, de sites, né? Pela internet. Então precisamos estar com a internet ligada para poder receber essas informações que chegam pelo pendrive, que chegam pelo disquete, que elas são levadas para dentro do computador, tá? Então, sim, temos que tomar cuidado para não riscar esses componentes, porque eles dependem de ímãs, né, para guardar informações, para reproduzir informações, né? E eles não podem riscar. Um outro ponto também, além de não riscar, só um minuto, é de não encostar eles em outros ímãs, né? Não levar esses aparelhos para perto de outros ímãs, porque pode alterar as informações que eles armazenam, né? E alterar o campo magnético e ficar alterado, né? Ele fica alterado assim de uma forma definitiva, né? O campo magnético que está sendo que tem em volta desses aparelhos, né? Dessas peças, pendrive, disquete, cartões de banco. E se você deixar um ímã muito tempo perto deles, eu acho que vocês já ouviram essa história. Você está alterando as linhas de campo e você começa a alterar elas mesmas. E isso prejudica as informações que eles levam, tá? Isso vai prejudicar as informações dessas peças é, que elas vão levar, né? Essas tecnologias. Então não pode riscar e nem deixar ímã muito perto. Isso vale para cartões de banco, para cartões de transporte, né? E outros que utilizam informações, né? Que gravam, guardam informações dentro deles, tá? É, mais alguma coisa? Não.
que tem uma outra experiência que vocês poderiam fazer também, que é pegar uma garrafa de refrigerante, pode ser, né? PET, uma garrafa PET cheia de água e colocar esponja de aço, sabe os fios do Bombril que a gente fez na experiência? Despejar dentro da água da garrafa, sabe? E ver que elas vão assumir uma orientação, um sentido, que é pelo campo magnético, né? Em volta da garrafa. Balança a garrafa, parece parar as linhas em seguida. Aí você coloque um ímã. A gente pega um ímã e leva para perto da garrafa. E a gente vê que os fios de esponja de aço vão ficar no sentido do ímã, vão ficar com a mesma orientação do ímã e vão ficar sendo circulares, né? Porque lembra que as linhas do campo magnético, elas são ovais, né? Elas são aproximadamente circulares em volta do ímã, né? Então elas saem do Polo Norte e vão para o Polo Sul numa forma aproximadamente circular, né? Aproximadamente. Então a gente veria os fios de esponja de aço fazendo isso também, ficando numa forma aproximadamente circular dentro da garrafa. Porque um fio de esponja de aço está indo com a linha do campo magnético e essa linha é aproximadamente circular, né, em volta do ímã que você levou para perto da garrafa, tá? Então, procure levar um ímã para perto da garrafa para você ver a, essa experiência ocorrendo das esponjas de aço irem junto com o campo magnético gerado por esse ímã. Só que você precisa ter, né, pessoal, um ímã em forma de barra, porque ele tem um polo norte e um polo sul definidos. Como a gente viu, dá para fazer com eles melhor a experiência, né? Se você usar detergente, o efeito fica ainda mais acentuado, tá? Porque o detergente ele é feito com moléculas polares, né? Moléculas que têm polos. Tem polos positivos e tem polos negativos. E isso gera um campo elétrico, em solução, né? E o campo elétrico, ele também gera um campo magnético e acaba acentuando as linhas de campo magnético que esse ímã está gerando. Então, se você colocar o ímã perto da garrafa, a esponja de aço vai começar a ficar com a orientação igual das linhas do campo magnético desse ímã, de uma forma mais acentuada. Elas vão ficar mais firmes, mostrando a linha do campo magnético para onde ela está indo, né, em volta da garrafa. Tudo bem? Porque é um reforço, né? Vai chegar um reforço do campo do ímã que você está usando. E espero que vocês possam fazer o questionário, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me chamam e eu vou estar postando os slides e o questionário para vocês fazerem, tá bom? Essa atividade. Até mais, um abraço.